serei. Não tenho nada, nada eu serei sem teu amor. Alexia, volume 1. Que maravilha, que prazer maravilhoso começar tudo louvando, acordar louvando. É incrível, eu quero que você experiencie isso na sua vida. Quando você acordar, coloque um louvor, vai conversar com Deus, para que o seu dia seja realmente, tenha alguma relevância na sua vida. Converse primeiro com Deus, converse com quem te fez dormir, com quem te acordou, converse com quem te deu a saúde, te deu a vida. Converse com Ele antes e você vai ver que seu dia será pleno, leve, bom e feliz. Ontem nós fizemos um vídeo e o vídeo me deixou assim impactada, de verdade. E hoje eu sempre acordo muito cedo, né? Então por volta de 5 e pouquinho eu estava lendo a Bíblia. Umas 5 horas, bem antes das 5 eu já estava lendo a Bíblia. E aí eu falei, Deus, me dá uma palavra. Quero falar sobre algo, mas o que eu falo hoje no vídeo? Quero que seja algo que vá transformar a vida das pessoas que escutam no YouTube. Eu quero que transforme. Sobre o que eu falo? E aí, olha só a palavra. João 9. A cura de um cego de nascença. Meu Deus. E aí eu li. Eu não vou ler tudo aqui, mas... Ou eu leio? Acho que não, né? Senão vai ficar muito extenso. Mas vamos lá, eu vou contar um pouco da história. E aí, o cego, obviamente era um cego de nascença. Então ele nunca tinha enxergado nada. E aí se aproxima alguém com um dom, com uma espiritualidade única e cura o rapaz. E ele abre os olhos dele eram grudados, pelo que diz a Bíblia, né? Era fechado e abriu. Jesus fez um lobo e abriu. Jesus se aproximou dele e abriu os olhos dele. Mas ele realmente tinha os olhos vendados, era assim, ó, fechadinho. Mas traga isso para a nossa vida. Eu estou falando de um problema físico. Ele tinha os olhos colados, fechados. Traz isso para a nossa vida espiritual. Quantos de nós temos os nossos olhos físicos abertos e não enxergamos? Quantos de nós? Isso está querendo dizer que nós somos cegos? Espiritualmente. Espiritualmente, sim. Infelizmente, espiritualmente, a maioria estão cegos. Pode ser por um tempo, mas pode ser também uma escolha. Pode ser que Deus esteja tentando abrir os seus olhos e não consiga. E não sou eu que estou dizendo isso, está na palavra de Deus. Isso está aqui, então não é mentira. E aí eu separei uma parte para que nós venhamos entender por que estamos cegos. Por que ficamos cegos espiritualmente? Por que nós estamos nesta situação hoje? E aí diz assim, eu deixei assim, ó, gravadinho. Vamos lá. E aí tá escrito assim: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros:
Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Havia discordância. Uns achavam que ele era de Deus, porque ele curou o rapaz, mas outros achavam que ele não era de Deus, porque ele curou no sábado. O que você consegue entender com isso? Sabe o que eu compreendi? Qual foi a minha compreensão? Religiosidade. Porque ele curou no sábado, ele foi tido como um homem perturbado. E aí o rapaz que foi curado teve que falar várias vezes para os fariseus: mas como você foi curado? Me explica de novo. Até a hora que ele se irritou e falou assim: você acha que você é maior que ele? Você também quer formar discípulos? Por que você me faz tantas perguntas se eu já te respondi 3 vezes? Ele fez um lodo, passou nos meus olhos e disse que eu fosse até um lago, acho que é o tanque de Siloé, é isso mesmo, e lavasse os meus olhos. E ele disse que eu ia enxergar, e eu passei a enxergar. E eu não vou falar mais nada sobre isso. E aí, e eu acho tão incrível, porque Jesus, depois, ele é expulso do lugar onde ele está, pela incredulidade das pessoas, e aí Jesus se aproxima dele e fala: você acredita em Jesus? Você acredita que aquele homem é santo? Aí ele falou: cadê ele para que eu veja? Mas você já esteve com ele, sou eu a quem vos falo. O que eu preciso fazer para adorá-lo? Eu acredito. E aí Jesus foi ganhando almas, e foi ganhando almas e almas e almas. Mas os religiosos não acreditaram. Os religiosos falavam: mas não pode, no sábado não pode. Ele curou no sábado, então ele é perturbado. Ele não quis conhecer, eles não quiseram conhecer, eles não quiseram saber quem era, eles não quiseram ouvir a versão de Jesus, eles não quiseram escutar que Jesus veio, que foi um enviado de Deus para nos salvar. Era mais importante para eles manter o que eles tinham aprendido a vida toda. No passado, eles estavam certos, porque no passado não podiam fazer nada nos sábados. E aí foi se criando uma religiosidade, foi se criando coisas em volta daquilo na época de Moisés, tanto que eles falam, tá? Está descrito isso na Bíblia, que Moisés, eles adoravam Moisés e Moisés era o salvador deles, mas Moisés já tinha passado. Moisés teve a época dele na terra e passou e foi. Porém, Jesus passou e continua até hoje, porque Jesus está em nós. Você consegue entender que a religiosidade está destruindo a vida das pessoas? Destruindo no que você acredita, no que você está acreditando, que no passado pode ter sido verdade, mas que hoje já não funciona mais. Nós temos que mudar a nossa mente, nós temos que viver uma metanoia, nós temos que mudar a nossa rota. Porque se a gente não mudar a rota, se a gente não mudar aqui dentro a mente, é impossível servir Jesus. É impossível você dizer que você serve a Deus e você ser religioso. Religioso ao ponto de achar que me desculpa aqui pelo que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu, conversando aqui com as pessoas que são próximas a mim, já cheguei à conclusão de que tem muitas pessoas que se dizem crentes, mas por estarem muito tempo achando que servem a Deus, já são ateus. Porque não acredita que Deus faz milagre. Não acredita mais. Lê a palavra, fala de Jesus, mas não acredita na providência. Então é um ateu. É um ateu disfarçado de cristão. Você consegue entender o nível de religiosidade que estamos vivendo? E a religiosidade está acabando com a vida das pessoas. A religiosidade. Eu vou contar algo para vocês que para vocês verem. Isso foi no ano passado, em 2025. Eu estava atendendo uma paciente e eu estava conduzindo essas mulheres a deixar a religiosidade de lado. E obviamente é um pouco difícil,
Porque a religiosidade são crenças que a gente aprende e nós não queremos soltar. Jesus foi crucificado por causa da religiosidade. Jesus foi crucificado porque as pessoas escolheram soltar Barrabás a Jesus. Mas não foi porque as pessoas eram ruins. É porque a religiosidade dentro delas era tanto que elas não acreditavam. Como assim ele está aqui? Como assim é ele que veio para nos salvar? É impossível que seja. Não é porque são ruins. É porque o que funcionava antes já não era mais a verdade do tempo atual em que Jesus estava na Terra. Como na sua vida o que antes era uma verdade, hoje já pode não ser. Nós temos que passar por uma mudança, por uma transformação, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de rota. Se você precisar virar, vire a esquina. Mas não continue adiante com as suas mentalidades, com as suas crenças limitantes, achando que você está certa e na verdade não está. Porque essa sua verdade que você acha que é sua, é uma crença e pode te levar para o inferno. E sabe que Jesus quer? A nossa transformação. Sabe o que é mais importante para Deus do que tudo? Do que qualquer coisa, nada importa, a não ser o seu coração. Você está disposta a entregar o seu coração para Jesus? Porque é a única coisa que Ele quer. Não importa o que você fez no passado. Não importa como você era no passado. Não importa como está a sua mentalidade hoje. Se você quiser sofrer, se você quiser passar pela jornada e ter uma verdadeira transformação na sua vida, sabe o que está escrito na Bíblia? Que Deus apaga todo o seu passado. E a sua vida é daqui para frente. Alexia, desligar. E a sua vida é daqui para frente. Acabou. Acabou. É uma escolha. Eu já tive que fazer essa escolha no passado. Eu fiz essa escolha. Não olhei mais para trás. Acabou. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém é perfeito. Tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém sabe o caminho 100% exato. Está todo mundo no mesmo barco. A única coisa que eu sei é que o meu alvo é Jesus. Agora, os caminhos que eu vou, este eu não sei, porque eu não consigo ver o futuro. Mas o meu alvo é Jesus. O meu alvo é o reino. O meu alvo é o céu. Acabou. É a única coisa que eu consigo dizer aqui para você. Então, não se prenda ao seu passado. Não se prenda a nada. Se você tiver que se desprender de algo, se desprenda logo. Se você tiver que perdoar, perdoe logo. Na verdade, sabe o que você pode começar a fazer? Todos os dias, quando você acordar, depois que você conversar com Deus, peça perdão já. Já vai pedindo perdão pelo que fez, pelo que não fez, mas perdão verdadeiro, para você resetar o coração. Eu reseto aqui e recomeço. Todos os dias é um recomeço. Mas não permita que seu coração esteja sujo com algo. Ai, meu coração não está sujo, tem certeza? Faz uma verificação. Faz uma autoanálise. Dá uma olhadinha lá dentro. E fala, Pai, se tiver alguma coisa aqui, me mostra. E mesmo que seja muito difícil, me ajuda a tirar. Faz isso. Mas faz rápido, não fique esperando muito tempo, não. Faz. E faz todos os dias a mesma coisa. Porque somos seres humanos. E todos os dias nós erramos. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Errar é uma coisa, pecar é outra. Mas tá tudo bem. Vai ter uma hora que você vai engrenar e você vai só pra frente. Mas não desista agora de quem você é. Porque Deus não vai desistir de você nunca. Sempre vai ter alguém falando de Jesus pra você. Porque Deus não desiste de ninguém. O que é importante para Deus é você ter a sua salvação. É você limpar o seu coração. Deus não olha a roupa que você tá. Deus não olha a cor da roupa. Deus não olha o tamanho da sua roupa. Deus não olha se você tá de calça, de saia, de vestido, de saiote, de terno, nada. Deus só enxerga o coração. Acredite no que eu estou te falando. Deus só enxerga o coração. O restante, tudinho é religiosidade.
Agora eu vou contar para você a experiência que eu tive em 2025. Estava atendendo uma paciente e aí eu tentando direcioná-la para que ela quebrasse a religiosidade na vida dela, para que a vida dela viesse fluir. E aí ela me contou assim: eu estava em um certo lugar e me veio um desejo de orar pelo meu marido, mas eu estava em público, em um local público onde tinha pessoas. Aí eu falei: e por que você não orou? Porque quando Deus avisa, é porque nós temos que realmente fazer. Aí ela: mas eu estava sem o véu, como que eu ia orar sem colocar o véu na minha cabeça? Meu Deus. Meu Deus. Conversei, conduzi, falei a verdade, com muita paciência, com muito amor, com muito carinho, porque cada um de nós tem o nosso tempo, mas tem coisas que nós temos que quebrar na nossa vida. A religiosidade. Irmã amada, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado. A religiosidade está aflorando na vida das pessoas e as pessoas não conseguem enxergar a verdade que está na nossa cara. E o inimigo está te deixando cega. O inimigo está te deixando cega. Não permita. Tem muita gente que fisicamente enxerga e está cego. E olha só o que está escrito na Bíblia. Eu vou ler esta partinha aqui para você. Está em João. Eu falei para vocês onde nós estamos estudando. João 9:16. Foi onde eu marquei e eu li. Mas você pode começar a sua leitura em João 9, que é a cura de um cego de nascença. E agora, João 9:39. E diz assim: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Você entendeu? Eu vou ler de novo. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, eu não falei essa palavra, né? A fim de que os que não veem, vejam. Então você que não vê e não enxerga, talvez esteja falando do olho físico ou do olho espiritual mesmo. Você que não vê, passe a ver. E os que veem, sejam cegos. Por quê? Porque a gente que tem o nosso olho físico aberto, a gente que enxerga, talvez esteja cego espiritualmente. E tudo bem os que são cegos, porque esses passarão a ver, esses passarão a enxergar fisicamente ou espiritualmente. Os que estão cegos espiritualmente passarão a enxergar o que Jesus quer nos mostrar. Para você ver o quanto é importante e o que não adianta de nada eu enxergar, não adianta de nada eu poder enxergar as coisas com os meus olhos físicos e estar cega espiritualmente. Está mergulhada em uma religiosidade que está destruindo as pessoas. E eu dei um exemplo aqui, mas tem vários exemplos de religiosidade. Roupa, o tipo de roupa que você usa é uma religiosidade. Deus não vê a sua roupa. Deus não enxerga a sua roupa. E aí agora eu vou dizer uma coisa aqui pra você que eu acho de verdade. Tem coisas que chega ao absurdo? Tem. Óbvio que tem. Tem pessoas que o modo de vestir como que eu posso dizer? Qual é a palavra? Vulgar. Tem pessoas que se vestem de forma vulgar. Mas tem pessoas que se vestem de forma normal. Está com uma bermuda, ou até com um short, ou com uma saia. E a pessoa
que usa somente um tipo de roupa, julga a roupa que a irmãzinha está. E isso é religiosidade. Além de você ser uma pessoa religiosa, você também está julgando. E quando você julga, você já está cometendo um pecado. Porque cada um de nós tem que olhar para a nossa própria vida. Deus me deu uma vida para que eu cuide da minha, deu a sua. A gente desculpa. Ai, o cachorro tá latindo. E deu a sua para você cuidar da sua. Então que venhamos cuidar cada um da vida que Deus nos deu. E pronto. E acabou. Se a gente conseguir fazer isto, gente, me desculpa, não vai ter como tirar isso do vídeo. Se a gente conseguir fazer isto, já estamos no caminho correto de servir a Deus e ir quebrando a religiosidade na nossa vida. A religiosidade, eu vou falar para você com 100% de certeza, está matando as pessoas. Está levando as pessoas ao fracasso. Está levando as pessoas a deteriorização do corpo, da mente. Sabe quando a mente está deteriorando? Está virando farelo. A mente está assim por causa da religiosidade. Infelizmente, eu vou te contar uma outra coisinha. Não estou dizendo que está certo ou errado, tá bom? Cada um faça o que quiser com a sua vida. Como eu acabei de dizer, Deus deu a minha vida para mim e a sua para você. Mas tem uma outra coisa que faz parte de uma religiosidade e gigantesca. Nós temos que mudar as nossas verbalizações. Nós precisamos mudar as nossas verbalizações para que nós venhamos ter uma vida boa, agradável e perfeita. A vida plena, a plenitude de Deus que Deus promete está na Bíblia. Porém, muita gente está confundindo o templo com a igreja. Muita gente só quer ler a Bíblia ou orar se estiver dentro do templo. E aí, se a sua igreja tem 2 vezes na semana, você só ora 2 vezes na semana. Aí se ora, né? E aí você está confundindo por religiosidade o templo com a igreja. O templo é onde você vai quando você fala que vai adorar a Deus. É onde você vai quando você fala que vai buscar a Deus. Olha só as nossas verbalizações. Eu vou, e aí você chama de igreja. Eu vou à igreja buscar a Deus. Eu vou te explicar o significado dessa frase. Quando você diz, eu vou à igreja buscar a Deus, você anula quem mora dentro de você. Porque você disse que vai buscar. Se você vai buscar, você não tem. Você conseguiu entender? Ai, Sui, tem alguma coisa a ver com a igreja? Claro que não. Continue indo à igreja. É bom. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Só que não só ir. Porque não é só de ir. Porque relacionamento com Deus é dentro da sua casa. É quando você sai da igreja, quando você sai do templo. Só pra gente não confundir aqui. Quando você sai do templo, que você estava lá adorando a Deus, do portão para fora, é que você tem intimidade com Deus. Não é lá dentro. Lá dentro você está lá para ouvir. E de ouvir em ouvir, a sua fé vai aumentar. E isso é maravilhoso. Para quem vai, parabéns. Tá ótimo. Mas, de ouvir em ouvir, a sua fé vai aumentar. Agora, você dizer que vai para buscar a Deus, você anula quem mora dentro. Agora eu vou te explicar a diferença entre templo e igreja. Templo é feito pelo homem. Quem fez o templo? O homem. Quem fez a igreja? Deus. Aqui é um templo. Aqui é a igreja. Aqui é onde você vai para ouvir a palavra de Deus. Aqui é onde você tem relacionamento com Deus. E aí, se você só ora aqui, aqui você está vazia. Você entende a diferença entre um e outro? Tudo bem você ir ao templo, não tem problema.
desde que aqui você o busque e tenha intimidade. Intimidade com Deus não tem nada a ver com o templo. Pergunte para o líder religioso que está lá no templo onde você vai. Pergunta para ele, peça para ele te explicar. Se você não conseguiu entender melhor aqui, peça para ele te explicar com mais clareza. Ele vai ter mais tempo para te explicar. Mas não confunda ir ao templo com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é de bloco, tijolos, cimento, concreto. É de carne, osso, alma, espírito. Estamos aqui. Jesus mora aqui dentro. Jesus mora dentro. Jesus te deu um corpo. O seu corpo é morada de Deus. O seu corpo é casa do Espírito Santo. O Espírito Santo mora aqui dentro de você. Se você conversar, você vai senti-lo. Você precisa convidá-lo para estar com você. E aí você vai começar a senti-lo. E é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é sentir o Espírito Santo. Mas você só consegue sentir quando na sua cabeça você arranca toda a religiosidade e diz: aqui é o templo, aqui é a igreja. Igreja somos nós. Quem fez o templo? O homem. Quem fez a igreja? Jesus. É bom, não é? É bom. E por que eu falo isso para você? Para que você venha clarificar a sua mente, para que você tenha um entendimento, para que você não esteja cega no mundo, para que você passe a enxergar, para que você tenha sabedoria, para que você tenha entendimento e compreensão da palavra de Deus. Eu espero que de verdade, do fundo da minha alma, você tenha entendido e você tenha compreendido, que você deseje a partir de hoje não ser religiosa e servir a Deus de corpo, alma e espírito. Servir a Deus é aqui, é do portão do templo para fora. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Servir a Deus é apaixonante. Servir a Deus é maravilhoso. Deus, Ele renova as nossas forças todos os dias. Deus, Ele nos prepara para o propósito todos os dias. É incrível, é maravilhoso. Eu tenho pedido algo para Deus e é sobre esse relacionamento aqui. É incrível. Eu amo estar aqui, fazer vídeos. Eu amo, é muito bom. É muito bom servir a Deus e ter um desprendimento, ser desprendida de tudo e de qualquer coisa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.